Boa noite, companheiros. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal Automation de Barros. Eu sou o engenheiro de Barros e estou aqui mais uma vez no canal para apresentar uma videoaula. Ok? Como sempre, aqueles que ainda não são inscritos, inscrevam-se no canal, e aqueles que já são inscritos, partilhem para continuarmos a disponibilizar mais vídeos aqui no canal. Hoje eu trouxe aqui para uma videoaula o uso do nosso relé falta de fase para o controle de motor trifásico, tá ok? Ou seja, a intenção é mostrarmos como podemos utilizar o nosso relé falta de fase para a proteção de motor. Ou seja, nós podemos utilizar o nosso relé falta de fase para poder fazer com que o nosso motor não funcione na ausência de alguma fase. Porque muitas das vezes, se haver ausência de uma fase, o nosso motor pode continuar a trabalhar e isso fazer com que gere um aquecimento além daquilo que é o necessário. Tá ok? Então, eu já tenho o meu programa aberto. A ideia é mostrar como nós podemos utilizar, tá? Na realidade, é necessário que cheguem as três fases e eu estou a utilizar aqui um seletor para fazer com que haja a simulação, ou seja, vamos simular a ausência da fase abrindo o nosso seletor, tá ok? E o que é que nós precisamos entender? Quando nós temos o nosso relé falta de fase, ela tem o seu contacto auxiliar, tá ok? A sua bobina é trifásica e ela tem o seu contacto auxiliar, em que nós vamos utilizar o seu contacto normalmente aberto para fazer com que chegue o sinal até ao contacto, a bobina, perdão, do nosso contactor. Tá ok? Por que é que não vamos utilizar o contacto fechado? Porque o nosso relé falta de fase, ela quando é alimentada, ela altera o estado dos contactos. Tá ok? Existem diferentes relé falta de fase, uns que têm retardo, este é sem retardo, e há aqueles que têm também o controle do neutro, ou seja, este é sem o neutro e temos aqueles que são com neutro. Por exemplo, podemos vir para aqui e mostrar o relé falta de fase com neutro. Tá? Temos aqui, este é um relé falta de fase com neutro. Ok? Então, significa que ela pode fazer o controle também do neutro. O que é que nós precisamos entender? Nós precisamos entender que nós vamos utilizar o seu contacto normalmente aberto para que quando haver as três fases a chegar ao nosso relé, vai então comutar e fazer com que, quando eu pressionar, nós vamos ter a energização do nosso contactor ou da nossa bobina. Tá ok? Vamos então ver. O que é que nós precisamos? Nós precisamos fazer as ligações, tá? Vamos aqui para poder alimentar o nosso relé, tá? E o que nós precisamos entender é que ao utilizar o seu contacto normalmente aberto, significa que a bobina estará dependente da energização daqui do nosso relé, ok? Então, ela quando abrir vai retirar aquilo que é o sinal que chega até a bobina, e se a bobina não for energizada, nós vamos ter este contacto principal aberto, não permitindo então que o motor entre em funcionamento. Vamos aqui olhar para aquilo que é a ligação. Vamos tirar daqui do nosso contacto auxiliar do nosso relé térmico. Tá? Vamos tirar uma fase e vamos fazer passar pelo contacto da botoeira normalmente fechado. Tá? Nós vamos apresentar aqui também a sinalização para ver que
nós podemos sinalizar quando haver ausência de fase, permitindo então que haja um sinalizador que mostre que o motor parou por falta de fase, tá ok? Se a ausência for da fase que estamos até aqui na parte de comando, então já sabemos que vamos ter todos os outros sinalizadores a não funcionar, tá ok? Vamos aqui fazer a nossa ligação então. Tá? A ideia é sempre ver como nós podemos fazer as ligações e como é simples nós podermos utilizar o relé falta de fase. Vamos também depois reservar um momento para falar do relé sequência de fase, tá? Na realidade, o princípio de funcionamento vai ser muito semelhante, porque vai utilizar o contacto auxiliar para a proteção. Significa que nós vamos conseguir proteger o motor para que ela não funcione quando haver ausência de fase, tá? Vamos também, em caso de haver um aquecimento no motor, poder sinalizar que o motor parou por uma sobrecarga. Então vamos ter o nosso sinalizador por aqui. Tá? Como podem ver, tenho aqui a ligação feita. Vamos então colocar a linha de neutro e fazer com que haja diferença de potencial. Isto faz com que o nosso motor, para além de ter a proteção contra a sobrecarga, também vai ter uma proteção contra a falta de fase, tá? Isso aumenta aquilo que é a proteção do nosso sistema. Vamos pegar aqui a fase. O nosso sinalizador H0 é que vai sinalizar a ausência de fase. Vamos então pegar aqui a parte de força e vamos alimentar. Aí. E eu trouxe esse motor para poder mostrar que muitas das vezes nós somos obrigados a fazer o fechamento no motor, tá? E alguns técnicos às vezes acham que os motores já vêm fechados. Não. Eu posso ter o meu motor no estado livre e efetuar o fechamento tendo em conta a necessidade, tá ok? Vamos então aqui fechar em estrela, tá? Vamos só apagar aqui. Vamos fazer o fechamento em estrela, tá? E fazer com que o nosso motor arranca em estrela. É sempre preferível que se tire aí alguma linha para permitir que haja o fechamento. Ok? Eu tenho aqui o contacto normalmente aberto, os contactos principais do contactor, está aqui já nomeado, tem a nomenclatura, tá? Os seus contactos auxiliares também, este para sinalizar o motor em funcionamento, este para poder sinalizar que o motor está parado, tá ok? Quando nós energizarmos,
o motor estará desligado e só poderá acender este H1 ou menos H1 quando for pressionado, tá ok? Este aqui, caso haja o desligamento, tá ok? Vai fazer com que ela funcione, tá ok? Não, este caso vamos alterar, porque poderia ser fácil se tivéssemos um contacto não comutado. Esse contacto não comutado não nos ajuda neste caso. Vamos então testar, tá, para ver como é que ela funciona. O que é que nós precisamos? Vamos aqui entrar no modo de simulação. Como disse, eu tenho o disjuntor, tenho aqui o meu relé falta de fase, veem que tem as 3 fases e ela comuta aqui o seu contacto auxiliar, tá? Ao comutar, quando eu pressionar, então eu vou ter a passagem do sinal quando for pressionado o menos S1. O nosso sinalizador menos H2 está aceso para mostrar que o motor está parado, tá ok? Vamos só alterar a cor da lâmpada, vamos passar para vermelho. Este também vamos passar para vermelho, tá? Em caso de superaquecimento no motor. Vamos então voltar. Tá? Como disse, enquanto não tiverem as 3 fases, aqui o nosso contacto auxiliar do relé falta de fase fica aberto, tá ok? Se eu vier para aqui pressionar, eu não consigo alimentar a bobina, tá ok? Está a dizer que não há as 3 fases, eu não consigo arrancar o motor, tá ok? Muito bem. Tenho as 3 fases, ela comuta, tá? E permite que quando eu pressionar já tenho o caminho fechado para poder chegar uma tensão aqui à bobina, tá ok? E quando a bobina estiver energizada, este sinalizador menos H2 deve estar apagado para acender então o menos H1, tá ok? Vamos então fechar aqui o nosso disjuntor e vamos dar a marcha. Como podem ver, eu tenho aqui o meu motor a funcionar, tenho o meu sinalizador que mostra que o motor está a funcionar e estes 2 sinalizadores estão desligados. Se haver um problema de superaquecimento, por exemplo, nós viemos para aqui para simular, tá? Ela vai acender simplesmente o menos H3, que nos diz que o motor está parado porque houve um aquecimento. Isso vai chamar a atenção ao próprio técnico, que vai ter que ver o que é que causou o aquecimento ao motor, tá ok? Vamos então voltar e vamos testar aquilo que é a ausência de fase, tá ok? Vamos então voltar a ligar, o motor está a funcionar. Caso haja ausência da fase, o motor deve parar. Eu venho para aqui e abro. Veem que o motor desliga porque tenho ausência, tá ok? Então eu poderia utilizar um sinalizador para mostrar que houve ausência de fase, por isso é que o nosso motor desligou, tá ok? Então desta forma nós conseguimos ver aquilo que vai ser o funcionamento, tá? Então esta é uma ideia que eu tenho aqui para apresentar, o uso do relé falta de fase para a proteção do nosso motor trifásico, tá ok? Isso ajuda bastante aqueles motores para fazer com que ela não funcione em nenhum momento quando haver ausência de fase. Muitas das vezes, quando ela estiver a funcionar, o que acontece é que, se haver ausência de fase, ela ainda vai continuar a girar, tá? E isso vai fazer com que haja um superaquecimento no motor e poder queimar o motor por ter ausência de alguma fase, tá ok? Então,
É desta forma que eu queria aqui apresentar. Espero que tenham compreendido aqui sobre a proteção do motor, tá? Contra a falta de fase. E como sempre, aqueles que ainda não são inscritos, inscrevam-se no canal. E aqueles que já são inscritos, partilhem para continuar a disponibilizar mais vídeos aqui no canal. Muito obrigado e até mais.